Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vinícius e nesse vídeo eu vou ensinar como aplicar notas. O que é uma nota? Uma nota é uma correção que a SAP disponibiliza para os seus clientes. Então, uma empresa ela contrata o sistema SAP, ela recebe, né, o sistema com todos os programas que a SAP desenvolveu, que a gente fala que é os programas standard, além de ela poder desenvolver seus próprios programas, os programas esses. E de tempos em tempos, a legislação vai mudando, os processos vão mudando, vão melhorando, e esses programas que a SAP desenvolveu precisam de correções, até bugs, tá? Você entra no programa, e dependendo do que você faz, começa a dar um erro, né? Então a SAP ela vai liberando correções para esse tipo de coisa, tanto para bugs, erros, como para melhorias de processo, transações novas, esse tipo de coisa, tá? Procurando uma nota. Então, antes de começar a procurar uma nota, você tem que ter um ponto de partida, né? Ou algum usuário vai reclamar que está dando um erro no sistema, alguma coisa não está funcionando, ou está dando um dump, tá? Nesse caso aqui, no meu caso, o usuário reclamou que estava dando um dump quando ele executava um determinado processo em uma transação standard, tá? Aí eu olhei aqui o dump na transação ST22, e aqui na ST22 você vê os detalhes desse erro, né? O que aconteceu? Um dump é um erro, tá? Então aqui na ST22, quando você entra no dump, você tem ali texto breve, o que aconteceu, o que pode ser feito. A própria SAP aqui, a ST22, ela te dá uma orientação, né, do que você pode fazer, te explica o que aconteceu, né? Então isso aqui ajuda bastante. Algumas notas podem até ser que ali no texto tem alguma coisa referenciando uma nota que pode ser analisada, tá? Até tem um botão ali em cima, ó, notas de correção SAP, que você pode clicar e ver se ele encaminha para alguma nota, tá? Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou copiar um pedaço do erro, né? Tipo, deu erro numa classe, deu erro num programa. Geralmente eu pego esse objeto, esse programa, e colo lá no Google e vai aparecer um monte de informação, tá? Você pode colocar nota e cola o objeto, tá? Aí aparecem vários resultados. Você pode começar daí, tá? Na maioria dos casos é fácil de encontrar, tá? O problema. Agora, se você coloca lá e não encontra nenhuma nota ou encontra muitas notas, né? Aí você tem que refinar um pouco mais a sua busca, né? Olhando o componente de software que vou mostrar para vocês, né? E lá você vai refinando até chegar no dump certo para corrigir o seu sistema, porque cada cliente tem uma versão do SAP diferente. Um está no ECC, um está no S/4HANA, um tem um componente que o outro não tem. Então, assim, os ambientes são muito diferentes. Então, por isso que tem muita nota para corrigir problemas diferentes também, tá? Não é qualquer nota que você vai aplicar no seu sistema que vai corrigir todos os problemas, né? Você tem que buscar a nota certa, tá? Então eu vou aqui descer nesse dump para a gente ver o que a gente pode extrair aqui para começar a nossa busca. Então aqui ó, tá falando que tá dando essa exceção, né, que o tamanho da string é muito grande e tal, o comprimento máximo da cadeia foi excedido. Tá falando aqui. Aqui mais para baixo tem o segmento do código-fonte. Isso aqui ajuda bastante, tá? Por quê? Ele te mostra onde exatamente está dando erro. Ó. Tá vendo essa monte de setinha aqui, ó, na linha 37? Ó, entre a linha 36 e 38 tem essas setinhas. Então tá falando que é aqui que está dando erro, tá? Então se a gente for ver, eu posso clicar nesse segmento, ele vai me encaminhar para aquele local. Né? Se for uma classe, encaminha aqui para C24, no ponto exato, tá? E se for um programa, abre a EC38 direto no programa e assim por diante, tá? Então o que eu faço aqui, ó? Eu vou clicar nesse ícone para ele abrir aqui na parte lateral. Vou copiar aqui o nome da classe e vou jogar lá no Google. Então eu estou aqui no Google, vou colar o nome daquela classe que deu erro. Vou dar um Enter. E já apareceu aqui, ó, uma nota. Toda vez que você olhar aqui tem um número, SAP Support Portal, ó, Short Dump, isso aqui é tudo nota, ó. Pela URL aqui, pelo título, você vai entender que é uma nota. Aqui só trouxe 3 resultados, certo? Aqui, ó, duas notas, essa 3311 366, 3198 932. E esse aqui é um outro site que nem tem, na verdade, essa classe, né? Então, na verdade, esses dois resultados só que interessam pra gente, tá? Esse e esse. Então, eu já entrei aqui, ó, já deixei aberto o link.
para essa nota, tá? Então abriu aqui a nota. Aqui, no meu caso, abriu porque eu já estou logado no ambiente SAP, tá? No portal da SAP. Então, para acessar uma nota, os dados de uma nota, para você ver o que, que ela explica, você tem que ter um usuário no portal da SAP, tá bom? Esse usuário, como você consegue? Você tem que, ou você usa o usuário do cliente, tá? A empresa que contratou o SAP sempre tem um usuário. Se não der para usar o usuário deles, se você trabalha numa consultoria, por exemplo, você vai ter um usuário de suporte, né? Para acessar as notas, dar uma olhada ali, fazer algumas coisas ali no portal. No meu caso, eu estou usando um usuário de consultoria, por exemplo. Mas, se você não tem, você usa o usuário do cliente mesmo, tá? Como que eu acho o portal da SAP Note? É esse aqui, ó. Vem no Google, só digitar SAP Note. Ó, vou voltar aqui de novo. E é esse primeiro site aqui, ó. Quando você clicar, ele vai abrir aqui esse portal, mais ou menos dessa forma, e já está pedindo aqui, ó, a palavra-chave ou um número de nota SAP, tá? Então, a partir daqui você pode começar a pesquisar, né, o problema, procurar uma nota, beleza? Como a gente já partiu do Google diretamente aqui para o portal, então não preciso ir por aqui. Mas se acaso você quiser começar a pesquisa direto daqui, sem problema, tá? Então vamos lá, vamos dar uma olhada nessa nota. Então vamos começar a analisar essa nota. O que a gente vê de cara aqui? Que toda nota ela tem um número, tá? Único. Então essa 3311366 e tem um título, né, ó, String Size Too Large, né, ao chamar o grupo de serviços em isso aqui é uma transação, né? Tá? Então o que que a gente pode ver aqui? Que essa nota, ela é uma nota de base de conhecimento, ó, é um artigo, ó, tá vendo? Aqui tem dois tipos de notas. Essa que é a de base de conhecimento e uma que eu já deixei aberto aqui, que é uma nota de correção mesmo, que você vai lá e aplica no ambiente SAP. Essa nota é só para você entender o problema e a solução proposta pela SAP, tá? E essa nota é para você ir lá no SAP mesmo e aplicar. Você vai importar uma correção. Tipo, eles corrigiram um programa. Você vai importar essa correção. E ele vai gerar uma request, né, para você transportar depois para QA e depois para produção, tá? Então, de cara, a gente pode ver que tem esses dois tipos de notas. Eu acho que até tem outros tipos, mas os mais utilizados são esses aqui, tá? Então, seguindo aqui, ó, tem informação de componente, categoria, né, a prioridade, tá? Status de liberação, tem algumas coisas aqui. Então, aqui na descrição, ó, tem o sintoma. Então, essa é uma transação, tá? Quando você vai chamar o grupo de serviços, dá um dump, que é um erro lá no SAP, tá? Aí tem informação aqui, ó, que é ó, o tipo do erro, qual o programa, né, o componente, informação sobre o local de cancelamento, tá? Então toda a informação está aqui. E isso aqui está batendo com o dump que eu vi lá no ambiente SAP. Então, realmente essa nota, ela parece corrigir aquele problema, tá? Porque é exatamente essa linha que está dando o erro lá. Então aqui, ó. SQL de longa duração no acesso, parece de longa duração, na verdade é o mesmo SQL, tal, tal, tal. É que isso aqui está traduzido também, então o texto aqui tá meio estranho, tá? Mas primeiro tente olhar no idioma original, né? A não ser que tiver alemão, aí você manda pro inglês, mas. A não ser que você souber alemão também, né? Mas eu geralmente olho o inglês, que é o idioma que tá mais certinho, assim, tá? Mas pode traduzir também, se você tiver com alguma dificuldade. Tá, vamos lá. Ambiente, reprodução do problema. Como que eu reproduzo esse erro? Entro nessa transação, vou lá em publicação do grupo de serviços e chamo o grupo de serviços. Qual que é a causa? Erro no programa. Resolução é a parte que interessa pra gente. Ó. Como que a gente corrige esse problema? Ó, anota essa 3271165, né? Problema de performance ao exibir o serviço CDI para um grupo de serviços. Então, essa é a nota que vai fazer a correção de fato, tá? Essa nota só está explicando o problema. E tem palavras-chave aqui, né? Para você pesquisar provavelmente ali na parte de pesquisa aqui do portal. Produtos, não tem nada aqui, atributos e idiomas disponíveis, tá? Então vamos lá para a nota essa 3271165. Já deixei ela aberta aqui, ó. Então essa é aquela nota que realmente corrige o problema, né? Então ela está na versão 1. Às vezes você vai ver uma nota na versão 2, 3. Aqui a SAP libera uma nota, só que depois ela faz alguma modificação. Aí surge a versão 2. E assim por diante, tá? Aqui está a data que ela liberou
essa nota. Componente, categoria, mesma coisa da outra, tá? E aqui tem uma parte importante, que é as correções, ó. Tem uma correção, atividades manuais, zero, ou seja, quando você importa uma nota para o SAP, você geralmente só dá next, next, finish, tá? Só para aceitar aquela correção. Você não faz muita coisa ali manual. Só que algumas notas você tem que fazer alguma coisa manual. Você tem que ir lá numa transação, mexer em alguma coisa, criar alguma coisa. Então aqui tem, às vezes tem um, dois passos manuais, tá? Aí você vai ver de cada nota. Pré-requisito, não tem nenhum. Às vezes você tem que aplicar uma nota antes de aplicar essa nota. Às vezes tem tipo 10 notas antes. Então dê uma olhada aqui, tá? Pra ver se você tem que fazer alguma coisa antes. No caso aqui, tá tranquilo, não tem nada manual, nada de pré-requisito. Então a gente pode seguir em frente, tá? E lembrando, tudo que você tem que fazer no ambiente está explicado na nota, tá? Não tente fazer nada fora disso. E também a nota não vai ser 100% perfeita, tá? Às vezes a nota fala para fazer uma coisa, mas não dá certo. Mesmo você olhando os pré-requisitos. Então você tem que meio que continuar procurando problema no Google, em fóruns, que geralmente o pessoal aponta correção. Ou você mesmo olhando, né, no código-fonte, você sabe, isso aqui precisa de tal correção. Às vezes com enhancement, com alguma outra coisa, você consegue corrigir, tá? Mas geralmente a gente não mexe na solução que a SAP propõe. É aquilo lá e acabou, tá? Então vamos lá. Sintoma, ó. Ao chamar o get service groups para o repositório CDI_CDS, ocorre um timeout, né? Aqui tem outros termos, motivos e pré-requisitos. Solução, vamos lá. Para resolver o problema, aplique o support package conforme mencionado abaixo. Em casos urgentes, você pode utilizar as instruções de correção, tá? Então, primeiro, ó, você pode tentar aplicar o support package, tá? Mas isso aqui geralmente vai ser Basic que vai fazer, tá? Na verdade, eu nem sei como faz a aplicação do support package. Agora a nota eu sei. Então, no caso, eu vou partir para essa correção aqui, tá? Mas você pode conversar com o Basis, né? Ó, tá que tá falando para aplicar um support package, dá para fazer isso, né? Dá uma conversada com ele. Então eu vou fazer a correção aqui via aplicação de nota, tá? Então aqui, ó, antes de utilizar as instruções de correção, verifique a nota tal e a nota tal. Beleza? Você pode dar uma olhada lá, tá? Para ver se tem que aplicar alguma coisa, o que que significa essas notas. É possível que essa nota já esteja disponível antes da liberação do Support Package. No entanto, nesse caso, o texto breve ainda contém o termo versão preliminar, tá? Aqui, ó, tem uma parte importante, componentes de software, tá? Aqui que você vai saber se essa nota é aplicável no ambiente ou não. Então aqui, ó, tá falando aqui esse componente DW for core do dev até o dev, tá? SAP BW 754 até o 756 e de dev para dev também, tá? Então você tem que ver no seu ambiente onde você vai aplicar a correção se tem um componente SAP BW ou se DW for core com entre essa versão, né? Tipo 754, 755 ou 756, tá? Instruções de correção. Se você clicar aqui, você vai ver exatamente o que a nota vai fazer no seu ambiente, tá? O que ela vai modificar lá. Clicando naquela opção de instruções de correção, a gente vai cair nessa página. O que a gente pode perceber aqui? Essa parte de Software Component Versions, onde você vê todas as versões disponíveis, tá? Você pode clicar na versão e ele vai carregar essa parte. Como eu já só tenho uma, né, versão, ele já carregou automaticamente. Aqui a gente tem, então, cada versão, tá? Nessa abinha. Tem entradas nessa tabela TADIR. Isso aqui não precisa se preocupar. E aqui é a parte mais importante, que é as modificações do código, tá? Então ele vai te mostrar o que ele vai fazer, onde ele vai modificar. No caso, em um método, tá? Nesse método aqui, ó. E aí você pode notar que tem algumas marcações aqui nesse código, ó. Start of deletion, end of deletion. Então o que ele vai fazer nesse trecho aqui? Ele vai lá no código e vai deletar essa parte, tá? E o que ele vai fazer depois, ó? Tem o start of insertion, que ele vai inserir esse código aqui nesse ponto, até que o end of insertion, tá? Então ele delimita o que ele vai deletar no start e o end e o que ele vai inserir aqui no start e no end também, tá? Então aqui você consegue ver de antemão o que ele vai fazer lá no seu ambiente, tá? Agora a gente vai voltar lá na página da nota.
E tem aqui informação do Support Package e idiomas também, certo? Então vamos conferir se essa nota pode ser aplicada no nosso ambiente. Vamos lá, vamos olhar esse componente SAP BW. Eu vou lá no SAP GUI agora. Voltando aqui no SAP GUI, eu vou aqui no menu Sistema, Status, nessa lupinha, e aqui eu vou ordenar aqui o componente, e vou procurar o SAP BW ou aquele outro componente, né? No caso aqui vai ser o SAP BW mesmo, que eu já tinha dado uma olhada. Ó, SAP BW 756. Aqui, ó, nível do Support Package 2. Então aqui tá batendo, né? Porque lá na nota tá falando que é SAP BW 754 até o 756. Então tá certinho, ó, tá batendo. A gente pode aplicar essa nota nesse ambiente. Então vamos lá. Como que a gente aplica essa nota? Você tem que pegar o número da nota. Vamos lá no portal de novo. Estou aqui na nota, eu vou copiar aqui o número da nota e vou lá no SAP GUI novamente. A gente vai entrar na transação S-Note. Vamos aqui na transação S-Note, então eu vou colocar aqui /O para ele abrir uma nova janela. S-Note. S-Note aberta, agora o que a gente vai fazer? Vai baixar a nota. Como baixar uma nota SAP? Então já copiei o código da nota, o número, tá? Eu vou nesse botão aqui, download da nota SAP, vou colar a nota e executar. Aqui ele vai baixar a nota. Então só aguardar. Beleza, já baixou a nota, tá? Ele já até fez um filtro aqui, mostrando a nota, versão, o texto breve, né? Componente, status, estado da implementação, é um campo importante, ó, pode ser implementado. Responsável não tem nada ainda e uma opção aqui de implementar a nota SAP, beleza? Então aqui que a gente pode prestar atenção, nesse estado de implementação, se você colocar uma nota e aqui tiver outra coisa, a não ser pode ser implementado, então você não consegue implementar essa nota. Então pode ser que essa nota já está implementada, ou ela é irrelevante para esse sistema, tá? Nesse ambiente aqui. Então você só vai conseguir implementar se tiver pode ser implementado, beleza? Implementando a nota. Agora que a gente já baixou a nota, basta aplicar ela no sistema, implementar. Então clique aqui nesse botão implementar nota. Ele vai pedir uma request, né, porque a gente quer transportar essa alteração lá para o QAS depois de produção, se tudo funcionar, é claro. Então vou criar aqui uma request. Beleza, request criada. Agora eu vou confirmar apenas. Ele vai abrir aqui essa telinha, ó, nota, versão, chave de instruções, beleza? Só está explicando aqui. E o que ele vai modificar, ó? Essa classe e esse método aqui, tá? Aqui tá verde, ó, é possível transferir modificações. Se tiver com um warning, um aviso, né, amarelo, dá uma olhada para ver o que ele reclamou ali. Geralmente não tem nenhum problema, tá? Mas veja o que aconteceu. E se tiver vermelho, aí analise por que deu aquele erro. Ele vai te dar uma mensagem de erro, tá? Então analise se falta, sei lá, outra nota ou se está com algum problema no ambiente. Aí tem que ser analisado caso a caso, tá? Não tem como eu antecipar isso. Mas, sim, na maioria dos casos vai estar verde mesmo, tá? Então eu vou seguir aqui. Se você quiser olhar aqui, ó, clicar aqui para dar mais uma olhada, né? No que significa, ó. Você pode, ó. Então vou voltar e só vou aceitar aqui, ó, avançar. Beleza? Ele está mostrando aqui, então, o que ele fez, né? Ele vai ativar aqui os objetos que ele modificou. Pronto, ó, completamente implementado. Então, dessa forma, você aplicou a nota, implementou a nota com sucesso, tá? O que você vai fazer agora? Vai testar novamente o que estava com problema. Se era uma transação, algum processo, teste novamente o processo. Se funcionou, deu tudo certo. Aí você pode mandar para a QS para fazer mais um teste lá e, funcionando, manda para produção e resolve o problema, tá bom?
Chegamos à conclusão do vídeo, pessoal. Então a gente viu como aplicar notas, o que é uma nota, como a gente procura uma nota, os tipos de nota, verificando se a nota é aplicável naquele ambiente, tá? Porque aquela nota pode ser que não seja, né? Cada ambiente tem a sua particularidade. Como baixar uma nota, né? Qual é a transação que a gente usa, como que a gente baixa, como a gente implementa, tá? E depois é só testar para ver se funcionou a correção, beleza? Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida pode colocar nos comentários e até mais.